Fala, meus queridos estudantes e minhas queridas estudantas da biologia, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre os protozoários, eles que são provavelmente os ancestrais dos animais, né? Por isso, protozoo, e depois eu falo sobre isso. E de imediato são organismos muito interessantes que podem ser de vida livre, ou seja, podem viver por aí de boa, e também podem ser parasitos, certo? Podendo causar uma série de problemas à saúde humana. Então, desde já, deixa teu like aí, se inscreve no canal e quando terminar esse vídeo, compartilha ele com teus amigos, ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Protozoários. Bom, o que são os protozoários? Proto significa primitivo, enquanto zoo vem de animais. Hoje, eles estão reunidos, né, no domínio Eukarya e, mais especificamente, no superfilo Protozoa. Mas eles são os representantes heterotróficos do reino protista, antigo reino protista. É interessante falar que eles são os representantes heterotróficos, né? Por quê? Porque existe também um grupo que estava presente no reino protista, que é o grupo das algas, depois da reconstrução, né, na redefinição dos 5 reinos de Whittaker através dos estudos de Lynn Margulis. Então, de imediato, os autótrofos do reino protista seriam as algas, enquanto os heterótrofos do reino protista os protozoários. Estes seres são sempre organismos unicelulares, só apresentam uma única célula e nunca será diferente, tá? E eles são classificados de acordo com sua locomoção ou incapacidade de locomoção. O que significa isso? Bom, nesta aula nós vamos nos voltar apenas à classificação destes seres, dos protozoários em geral. E eu não quero partir para a parte da saúde, tá? Eu não quero partir para a parte, ficou meio redundoso e redundante ao mesmo tempo. Redundoso não existe, tá? Enfim, mas a questão é, eu não vou partir para a saúde humana, não vou partir para as protozooses, que são as doenças causadas por protozoários. Eu pretendo munir vocês de conceitos e do conhecimento necessário para classificar os seres em questão. E após esse conteúdo ficar bem nítido na cabecinha de vocês, a gente segue. Mas, desde já, eu preciso que vocês compreendam esses 4 grandes grupos, que no passado tiveram algumas mexidas aí, então alguns sistemas de classificação você pode encontrar como filos, outros vocês podem encontrar como alguns desses mesmos nomes, mas como classes e por aí vai. Eu trarei para vocês enquanto filos, ok? Mas caso vocês queiram saber mais sobre essas propostas de classificação, tem um vídeo lá para o ensino superior do curso de biologia, onde vocês vão poder encontrar mais informações lá na playlist de parasitologia, ok? Lá nós introduzimos o conteúdo de parasitologia a partir do estudo dos protozoários, do superreino protozoa. Bom, então, de imediato, são definidos quatro grandes grupos para esses organismos unicelulares que podem ou não ser parasitas. O primeiro grupo é o chamado de Filosarcodina. Ele apresenta apenas protozoários que podem se locomover mediante a projeção do seu corpo, como se fosse um arrastado. Tá? Eles se arrastam um pouquinho e começam a projetar o seu corpo, meio que fazendo o que a gente chama de falso pé ou pseudópode. Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo lá em biologia celular, na parte de membrana, ou em algum outro momento aí das tuas aulas de biologia. E de imediato, este movimento de pseudópode, de falso pé, é quando a célula começa a forçar uma projeção da sua membrana
para que ela possa se arrastar no meio em que ela está. E aí nós podemos perceber através da própria imagem que essa parte mais superior, né, deste organismo celular apresenta um pequeno prolongamento. E isso é um pseudópode, ele força o prolongamento corporal para que de imediato ele possa se locomover. Já o segundo grupo, que é o filo Mastigófora, é o grupo dos protozoários flagelados, protozoários que têm uma caudinha e conseguem se mexer mediante o bater dessa cauda, tá? Mexer dessa cauda. O outro grupo é o grupo do Filociliófora, que apresenta protozoários recheados desses pelinhos aí na superfície, né? Que na verdade não são pelos, são estruturas celulares chamadas cílios, tá bom? E por fim, o Filosporozoa, que é o grupo de protozoários que são incapazes de se locomover. E em quase que em totalidade são raríssimos os casos de organismos dentro deste filo que de imediato não são parasitos, tá? É um caso ou outro perdido e muito bem específico que eu não vou citar aqui porque realmente não é para médio isso, tá? Bom, e a partir deste momento nós vamos começar a transitar entre esses grupos e ver como são esses organismos presentes em cada um, ok? O primeiro grupo é o grupo dos protozoários ameboides, que é justamente aquele filo que eu acabei de falar, do filo Sarcodina. Tá? Os indivíduos que estão presentes no filo Sarcodina também são chamados de sarcodíneos ou ainda risópodes. Tá? Também teve uma época que a galera começou a falar de filo risópoda, enfim, classes, é um grupo risópoda, que nada mais é do que o mesmo termo, vamos dizer assim, tem o mesmo significado que o termo pseudópodes, tá? Aos pés, projeções e por aí vai. Então, eles utilizam-se dos pseudópodes para realizarem seu deslocamento no meio em que vivem, tá? E a partir disso, nós começamos a analisar a própria estrutura celular desses organismos. Percebam que ele é eucarionte, afinal de contas, ele tem um núcleo bem delimitado, com o envoltório nuclear presente aí, e apresenta sua membrana plasmática e revestindo todo o conteúdo interno, citoplasma, né? E esse citoplasma, na ilustração a seguir, está dividido em seus componentes celulares chamados de organelas, bem como também vai apresentar o hialoplasma, mas dividido em endoplasma, que é uma porção mais interna do próprio hialoplasma, e o ectoplasma, que é essa bordinha branca aí que está mais na região periférica, próxima à membrana, né? Tá na periferia celular. E é exatamente ela que vai contribuir, né, esse ectoplasma, que vai contribuir para a projeção do pseudópode, que também é representado aí na figura, beleza? Então, os pseudópodes vão ser contrações da membrana junto ao ectoplasma que irão gerar locomoção para este organismo celular. Além disso, nós vamos apresentar os vacúolos alimentares, né, que são bolsinhas onde ele guarda o alimento que ele consegue. Conforme ele vai transitando por aí, ele vai coletando alguns pequenos fragmentos orgânicos e vai digerindo no vacúolo alimentar, através da adição de enzimas. E também o vacúolo contrátil, que será exatamente o responsável por eliminar água em certos momentos onde ele perceber, né, que ele perceba que a água está em excesso e poderá acabar contribuindo para um mau funcionamento de alguma reação metabólica, ou então ele simplesmente queira manter o equilíbrio osmótico. Beleza? Dois grandes representantes deste grupo dos protozoários ameboides são a entamoeba histolítica e a entamoeba gingivalis. A histolítica é a responsável por causar amebíase. A gingivalis é a causadora da gengivite. Professor, o senhor vai falar da amebíase e da gengivite?
Nesta aula não, eu vou deixar para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar as protozooses, as doenças provocadas por protozoários. Mas nesse momento eu quero apresentar para vocês 3 pessoinhas maravilhosas. Na verdade não pessoas, mas sim protozoários. Esses 3 aí são, vamos dizer assim, subgrupos do filo Sarcodina. São protozoários diferenciados, tá? Os heliozoários, o primeiro, tá? Esse que parece um porco-espinho, na verdade tem um nome bem sugestivo. Hélio é o deus do sol, então automaticamente heliozoário, né, é o animal que parece com um sol, tá? Por quê? Porque obviamente ele realmente parece uma bola, né, com feixes luminosos saindo dele. Então essa característica aí de porco-espinho dá a ele o nome, a alcunha de heliozoário. Já os demais grupos, né, os demais indivíduos representados são os radiolários e os foraminídeos, nesta ordem, radiolários e os foraminídeos, ou foraminíferos, tá? Alguns livros trazem foraminídeos, outros trazem foraminíferos. O mais correto ainda é foraminífero, tá? E qual é a diferença entre os dois? Bom, o radiolário possui endoesqueleto, ou seja, internamente ele apresenta uma estrutura esquelética formada geralmente por cristais à base de cálcio, enfim. E aí ele tem um interior mais duro, enquanto o foraminífero tem o seu exterior mais duro. Ele tem um exoesqueleto, tá bom? Já os protozoários flagelados, também chamados de filomastigófora ou ainda mastigóforos, são protozoários que se utilizam de um ou mais flagelos para realizarem seu deslocamento ou captura de alimento, beleza? E está aí a estrutura celular deste protozoário, né? Nós temos um flagelo, uma caudinha, que é responsável pelo movimento dele, né? O reservatório, que geralmente é o local onde ele armazena todos os materiais necessários para manter o funcionamento deste flagelo. Junto a este reservatório está a estigma, com a mesma função. Novamente, o vacúolo contráctil aparece aí, né? Para contribuir com o equilíbrio osmótico. Lembrando que eu falei da estigma, a mesma função, para controlar a questão do flagelo, tá? E nós temos um diferencial aí. Alguns destes organismos vão apresentar núcleo e um pequeno núcleo, um outro núcleo, um micronúcleo, mas não está representado na figura, está representado o núcleo nucleus. Existe a película, né, como aí é dada, mas é a membrana, tá? E ali alguns reservatórios, ok? Essa imagem em específico está apresentando cloroplasto, mas este organismo em questão, o protozoário flagelado, não tem o cloroplasto. São as euglenas que tem, tá? Eu só usei a imagem porque ela realmente é a que mais representa, foi uma que eu achei com mais informações a respeito dos protozoários flagelados. Além disso, nós temos aí 3 representantes magníficos deste grupo. A Triconinfa agilis, o Trypanosoma cruzi e os protozoários do gênero Leishmania. A Trypanosoma cruzi é a responsável por provocar a doença de Chagas, né? O Trypanosoma cruzi ele é exatamente o protozoário que está presente nos barbeiros, né? Muitas vezes no inseto barbeiro, né? Que é o Triatomínio, e vai difundir a doença de Chagas, que a gente vai falar na próxima aula. Já os protozoários do gênero Leishmania causam leishmaniose, tanto tegmentar quanto visceral. E por fim, a Triconinfa agilis, que essa é a parte curiosa da coisa, é uma espécie de protozoário que vive no intestino de cupim. E o cupim, a curiosidade é essa, o cupim não é capaz de quebrar, digerir madeira.
Na verdade, quem faz isso por ele é a Treconlympha agilis, tá? É este protozoário que vai contribuir para a digestão da madeira pelo cupim. Está aí mais um representante deste grupo e a gente segue para os protozoários ciliados do filo Ciliófora. Esses protozoários utilizam-se de múltiplos cílios espalhados em sua superfície celular para seu deslocamento e captura de alimentos. Além disso, olha quanta estrutura bacana aí. Tá? Nós vamos ter presença de micronúcleo, de macronúcleo, nós vamos ter o vacúolo contráctil, nós vamos ter a membrana plasmática, mas vamos ter uma espécie de entrada que é o citostoma, que serve para uma série de questões que eu não vou me delongar aqui, porque não é a minha intenção neste momento. Posteriormente, pode ser que eu trate algum vídeo específico que explica a função de cada estrutura dessa de uma forma mais específica, mas eu não quero me delongar aqui porque senão a gente perde muito tempo e nós temos muito ainda para conversar. Então, a partir daí, nós vemos também a presença dos cílios, que vão estar tanto responsáveis pelo processo de locomoção, quanto até mesmo pela reprodução desse indivíduo. O nosso maior representante é o paramécio, né, que é um protozoário de vida livre encontrado geralmente em ambiente dulceaquícola. A gente percebe muita presença do paramécio em águas paradas, tá? Um pouquinho de água parada dá inclusive para você fazer um cultivo de paramécio com água e alface. É bem simples, é bem bobinho, mas é bem legal também. Tá? Lembrando que olha aí as semelhanças, né? E a gente pode perceber aí uma série de estruturas que estão presentes, tanto na ilustração quanto na micrografia aqui apresentada. Já os protozoários esporozoários ou filoesporozoa são protozoários que não apresentam estruturas de locomoção, portanto, são parasitas intracorporais obrigatórios. Aí nós temos exatamente o que a gente vai precisar falar nessa aula de hoje. Existe um grupo, né, de protozoários que de imediato não se locomovem, atuam como esporozoários e apresentam também a possibilidade de realizar uma espécie de mitose para aumentar os seus esporozoítos, que na verdade são pequenas formas de vida, né? Cistos formados a partir deste protozoário para se reproduzir mais facilmente. A proposta é o seguinte: o cisto é o ovo ou zigoto, formado por a quantidade de cromossomo, né, ou de material genético necessário para ele ser completo, mas de imediato ele sofre uma divisão meiótica, gerando 4 células chamadas de esporozoítos, que alguns professores também chamam de esporozóitos, mas o correto, esporozoítos. E eles são haploides. Esses organismos, os esporozoítos, realizam divisão mitótica, gerando diversos esporozoítos prontos para saírem do cisto e, possivelmente, né, realizar o processo de contaminação de novos seres, novos organismos. Ok? Então é isso, galera. Lembrando, um dos representantes, né, desse grupo é exatamente o Plasmodium falciparum, que provoca a malária, ou também chamada de maleita. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu quis correr mais um pouquinho, por isso que eu não fui falar da cefistoma, não fui falar do citopígio e de outras estruturas celulares propriamente ditas do protozoário. Mas eu dei essa carreirinha justamente para que a gente pudesse encerrar pelo menos a classificação e que na próxima aula, quem sabe, a gente analisa a estrutura celular de cada organismo desse. Mas, em suma, a parte de compreensão dos grupos, tá, desses protozoários já foi bem definida e a partir desses conceitos que a gente pegou, podemos seguir tranquilamente
para a nossa aula de doenças provocadas por protozoários, tá ok? Então, ó, fiquem com Deus, um grande abraço, falou e até a próxima. Tchau, tchau.